Meus queridos irmãos aqui presentes, meus irmãos de longe que celebram conosco pelos meios de comunicação. Nós estamos celebrando hoje o 25º domingo do tempo comum. E no domingo passado, vocês lembram bem, o Evangelho nos falava do perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde, sempre, 70 vezes 7, sempre. Porque o amor não tem medida. A matemática do amor é amar sem medida. E o perdão é fruto do amor. A palavra de Deus hoje nos apresenta uma outra parábola. Por sinal, meus irmãos, para vocês que gostam da Bíblia, de entender um pouquinho da palavra de Deus, esta parábola nós a encontramos unicamente no Evangelho de Mateus. Nós não encontramos nos outros 3 evangelhos. Porque Mateus, ele escreveu o seu evangelho exatamente para os judeus convertidos. Para os judeus. Os judeus é aquele povo que foi escolhido por Deus desde Abraão, formou aquele povo, aquela nação, e eles tinham consciência de ser o povo de Deus, a vinha do Senhor. E com o passar do tempo, este povo foi tomando uma consciência errada, que eles eram o único povo de Deus, que fora deles não havia salvação. Tinha que pertencer a sua religião ao judaísmo, tinha que ser uma pessoa que seguia todos os mandamentos para ser de Deus. Portanto, os pobres, os aleijados, os leprosos, os pecadores públicos, chamados publicanos, as prostitutas, estes não pertenciam ao povo de Deus, assim como os de outras nações. Então, a salvação era unicamente para eles. E vem Jesus, que é o Filho de Deus, que veio para mostrar a verdade, porque Jesus é a verdade, para ensinar o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido de Deus, um Deus que abraça todos. Aquilo começou a escandalizar os puritanos, os judeus que eram proprietários de Deus. Jesus veio quebrar isto. Por isso Jesus não era bem quisto. E o Evangelho de hoje nos conta a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei que todos vocês que me ouvem gostam muito de entender a palavra de Deus de cada domingo. Na Palestina, naquele tempo, havia muita pobreza, muitos desempregados, como no Brasil hoje. Depois de toda aquela corrupção que foi se implantando no governo durante anos e anos, o desemprego, que chegou a 13, 14 milhões no Brasil, por toda a má gestão e tudo que nós sabemos muito bem, o que está atrás de tudo isso. E hoje nós temos no Brasil cerca de 13 a 14 milhões de pessoas desempregadas. E quem está desempregado sabe quanto é difícil
não ter o dinheiro para levar o pão para casa. E na Palestina, naquele tempo, tinha muitos desempregados. E como que a coisa funcionava? Aqueles que estavam desempregados, claro que não tinha como hoje, na indústria, essas coisas, eles eram contratados diariamente. Trabalhavam por dia e recebia por dia. É a realidade de lá. E o que os trabalhadores faziam? Eles pegavam suas ferramentas e se agrupavam nas praças, esperando que alguém viesse cedinho para contratá-los. E chegava aquele patrão que precisava de tantos, olha, vai você vai trabalhar para mim hoje, não é que eu preciso de vocês, podem ir. Não é? Chegava outro, você escolhia aqueles que ele queria e contratava essas pessoas. E naquele tempo, cada pessoa ganhava 1 denário por dia. 1 denário significa uma moeda de prata, é diária. Era o que se pagava uma pessoa por dia. Então, diante disto, Jesus conta esta parábola para nos falar do reino de Deus. O que ele disse? Um patrão saiu de madrugada, porque o dia para eles começava quando amanhecia, às 6 horas da manhã. E a jornada de trabalho era 12 horas, até às 6 da tarde. Enquanto tinha dia, você trabalhava. Enquanto tinha dia. À noite não se trabalhava, porque não tinha, né, iluminação, nada disso. Então, as pessoas trabalhavam à luz do dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, era o dia de trabalho. E diz que este senhor, que tinha uma grande plantação de uvas, estava na hora de colher as uvas para fabricar o vinho. Ele saiu e encontrou ali uma porção de gente precisando de trabalho e disse: os que quiserem, não é, podem ir para a minha vinha, que eu vou pagar 1 denário, uma moeda de prata para cada um. Aí os que quiseram foram todos para trabalhar naquela vinha. Ele não obrigou ninguém, não obrigava. Todos que quiseram foram. Mas aquele patrão saiu de novo às 9 horas da manhã. Foi em outra praça, tinha muita gente lá. Ele disse para eles: olha, se alguém aí quer trabalhar na minha vinha, venha, eu vou pagar o que for justo. Ele não disse que ia pagar uma diária, 1 denário, uma moeda de prata. Eu vou pagar o que for justo. Tá bom, aí foi uma turma de gente para aquela vinha. Ele saiu ao meio-dia e encontrou gente desocupadas e fez a mesma proposta: vocês querem trabalhar na minha vinha? Eu vou pagar o que é justo. Foi uma turma de gente. Você imagina, a pessoa que precisa levar o pão para casa, alguém oferece o trabalho, mesmo que ganha pouco, ninguém deixa de ir, não é? A não ser que sejam os vagabundos que não gostam de trabalhar, como tem tanto, né? Mas quem quer trabalhar, quem precisa de levar o pão, que não tem bolsa disto, bolsa daquilo, né? Que não tem nada, então tem que trabalhar, então não importa quanto vai ganhar. E vai. Aquele patrão saiu de novo às 3 horas da tarde. E
viu outros que estavam sem serviço, falou: se vocês querem trabalhar, venham e eu vou pagar o que for justo. Por fim, aquele patrão saiu às 5 horas da tarde, portanto faltava 1 hora para encerrar o expediente. E encontra gente desocupada e pergunta para eles: por que vocês estão aí desocupados sem fazer nada? Eles disseram: ninguém nos contratou. E o patrão disse: se você quiser, não é? Eu estou precisando de mão de obra, venha para a minha vinha. E foram a turma. E o pagamento era diário. O patrão chamou o secretário dele, o tesoureiro, e disse o seguinte: preste atenção. Você agora vai pagar. Você vai pagar 1 denário, 1 moeda de prata para todos. Para todos. Começando dos últimos. Os que chegaram às 5 horas. Então imagina, aquelas pessoas que chegaram às 5 horas, quando vai trabalhar, recebe 1 moeda de prata. Olha que alegria. Como se tivesse trabalhado o dia todo. Os que chegaram às 3 horas, a mesma coisa. Os que chegaram ao meio-dia, a mesma coisa. E os que tinham começado cedo, ficavam pensando: a nós, ele vai dar muito mais dinheiro, não é? Muito mais. E de repente eles recebem também 1 moeda de prata. E vão reclamar com o patrão. Olha o que diz, está no Evangelho. O Senhor está sendo injusto com a gente? O que é isto? Nós trabalhamos o dia todo, enfrentando o calor, o sol, e o Senhor nos iguala a estes que trabalharam muito menos que nós, recebendo mesmo tanto. O patrão chama e diz: amigo, vem cá. Quanto foi que nós combinamos? 1 moeda de prata. Eu não estou te dando 1 moeda de prata. Por que você está reclamando? Eu estou sendo injusto com você? Não foi o que combinamos? E disse para ele: você está de olho grande? Porque eu estou dando o mesmo para os outros? Você está com ciúme disto? Toma o que é seu e vai para a sua casa. E Jesus termina o Evangelho dizendo: há últimos que são os primeiros e primeiros que são os últimos. Preste atenção no que eu vou dizer agora, para vocês entenderem este Evangelho. Este Evangelho, do primeiro momento, foi escrito para os judeus, que achavam que tinham mais privilégios diante de Deus do que os últimos, aqueles que se tornaram cristãos depois. Eles eram judeus, vinham do judaísmo, filho de Abraão, e de repente a igreja está acolhendo gente que converteram depois. E todos são tratados igualmente. O próprio Mateus, que escreveu este Evangelho, ele antes era um pecador, é um publicano, é um trabalhador que foi contratado lá na frente. Não é verdade? Zaqueu, outro que era também cobrador de impostos, Jesus o chamou: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Ele se tornou seguidor de Jesus lá na frente. Teve outro que vocês conhecem bem, que foi da última hora, ultíssima hora, o bom ladrão, na cruz, não é? Que foi uma pessoa perdida, um ladrão, um bandido, e que no último momento da morte, vai dizer para Jesus: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que Jesus diz?
hoje mesmo estarás no meu reino. Meus irmãos, olha que beleza deste evangelho. Este patrão é o próprio Deus. Que a relação, a primeira leitura diz que assim como está distante a terra do céu, estão os pensamentos dos homens dos pensamentos de Deus. Porque nós olhamos as pessoas por aquilo que elas podem produzir. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente paga a pessoa por aquilo que ela fez. Se trabalhou tantas horas, vai receber tantas horas. Isto é justiça. Mas Deus é muito mais do que um juiz, um justo. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é infinita bondade. Ele não nos trata de acordo com aquilo que nós fazemos. Claro que o que fazemos é importante, mas Deus nos dá infinitamente mais do que nós merecemos. Quem merece a salvação? E tudo que Deus nos dá é por graça. A nossa salvação não é merecimento nosso. Coloque isso na cabeça. Os espíritas ensinam isto. A doutrina espírita ensina exatamente isso. Por isso que eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Eles acreditam na reencarnação. Por quê? Se eu morro, se eu ainda não estou preparado, eu vou voltar e vou trabalhar e vou me purificar até que eu fique preparado para o céu. Não precisa de Jesus Cristo. É eu que vou não é? É eu que vou me purificando através dos meus atos. E nós sabemos que não é assim que acontece. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz para todos. Meus irmãos, vamos colocar na nossa vida hoje esta parábola de hoje, que é tão bonita. Quem são entre nós os trabalhadores da primeira hora? Quem são? Sou eu, você, cada um de nós. Por quê? Nós tivemos a graça de nascer de uma família cristã. Nossos pais eram cristãos, eram católicos. Nossos avós eram católicos, não é isso? Nossos bisavós eram católicos. E voltamos lá atrás. Portanto, desde o primeiro momento da nossa vida, nós fomos contratados, porque fomos batizados cedo. Eu fui batizado com 19 dias. Não é? Cada um de vocês sabe com quantos dias foi batizado. Naquele momento nós já fomos contratados para a vinha do Senhor. Isto é, já entramos no reino de Deus. Nós que tivemos uma família cristã, um pai cristão que ia à missa todos os domingos, uma mãe fervorosa que rezava o terço todos os dias, que falava de Deus para nós. Nós somos os trabalhadores da primeira hora. Mas existem outros que foram batizados, mas viveram num lar que não é cristão. Nós conhecemos tanto, aqui em Rio Branco tem tantos. E que de repente lá na frente, talvez na catequese, estes meninos se tornam bons cristãos. É aquele contratado às 9 horas. Outros ao meio-dia no ardor, não é, da juventude, foram contratados, se tornaram bons cristãos, né, sentiram a graça de Deus neles. Outros mais tarde, quantos? São Paulo foi contratado lá já tarde. Santo Agostinho depois dos 30 anos. Entre nós também isto acontece.
Isso não significa que eu, que fui contratado cedo, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter um lugar acima daqueles que foram contratados depois, que se tornaram cristãos depois. Não! Todos nós vamos receber uma moeda de prata, um denário, isto é, a salvação eterna. Todos nós vamos receber este denário. Mas, meus irmãos, aquele ciúme dos judeus lá da primeira hora, o Senhor nos iguala a todos, nós que trabalhamos o dia todo, isso está muito presente ainda nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Tem pessoas que acham que são donos do seu movimento, da sua pastoral. Algumas comunidades rurais têm donos. Tem lá aquela dona lá que manda e desmanda em todo mundo. Em uma das paróquias eu passei, em 2 comunidades, tinha 2 senhoras lá que mandavam, elas que decidiam quem ia ser ministro da Eucaristia, claro que tinha que ser da família dela, né? Ela que decidia quem ia fazer isso, aquilo, quem ia ser o festeiro, tudo turma deles. Esses estropícios que tem aí, são ministros da comunhão eternamente, e se o padre vai substituir, este padre é ruim. São os donos de movimentos. Na igreja, se vai ter uma eleição, é sempre alguém da família que é escolhido. Vocês já ouviram falar disso, não? Porque se sair da mão deles, vai acabar tudo. Mas tem padres assim também. Não pensa que só leigos. Tem padres que querem uma paróquia top. Não, agora eu mereço uma paróquia, não é? Não estão preocupando em evangelizar, não. Estão preocupando com a paróquia top. Não é? Uma paróquia onde corre muito dinheiro. Existe isto. Não duvide não, porque nós padres somos humanos. E a ganância, e esta busca de privilégio, está muito presente. E geralmente os que buscam privilégio são os piores. Os que querem. Então tem que bajular, tem que estar próximo, tem que estar bajulando para poder. E conseguem o que querem, claro que conseguem. Meus irmãos, este evangelho vem nos mostrar exatamente o contrário. Não é? Que tudo é graça de Deus. Quem nos chama é o Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para que produzam frutos, e frutos que permaneçam. Não importa onde eu estou, eu devo produzir frutos ali. É ali que eu devo produzir frutos. Meus irmãos, todos nós fomos contratados. Todos nós devemos ser trabalhadores na vinha do Senhor com alegria. Com alegria. Mas tem um detalhe dessa parábola que nos chama a atenção. Primeira coisa, aquele patrão, ele saiu 5 vezes durante o dia para contratar. O que significa? Que nós, padres, não podemos nos descansar enquanto estiver uma pessoa que não foi evangelizada. Porque dentro dessa pandemia, nesse tempo de pandemia, não é? Nós padres estamos, porque nós somos muito importantes, nós estamos fechados dentro das nossas ricas casas paroquiais, não é? Com
todo o conforto. Nós dizemos para os outros, fique em casa. As pessoas estão lá num barraco de 30 metros quadrados, tudo embolado, sem conforto nenhum, e nós estamos dentro das nossas casas, com televisão, TV a cabo, não é empregada, né? O salário em dia, é uma maravilha, não é para mandar os outros ficar em casa, né? E aquele patrão saiu 5 vezes, ele não ficou em casa. É assim Jesus, incansável, que não cansa durante a vida pública de Jesus. Ele não disse para ninguém, né? Fique à toa, fique aí tranquilo. Jesus estava andando a pé, descalço, naquelas estradas poeirentas, pregando o evangelho, indo ao encontro daqueles que precisavam deste denário da salvação. As prostitutas, os pecadores, tudo. São Paulo a mesma coisa, os apóstolos todos. Sem salário, sem segurança de vida, sem prestígio, sem nada, eles estavam indo buscar, contratar trabalhadores para a vinha do Senhor, isto é, conversões, cristãos. E hoje nós vivemos numa pastoral de manutenção, não é? Esta é a nossa pastoral. Nós estamos aqui, então se alguém precisa, venha até mim. Quer batizar? Então pode vir cá, eu batizo, mas você tem que pagar tantos. Quer que ela... Totalmente contrário o que o Evangelho nos ensina. Totalmente contrário. Enquanto aquele patrão foi ao encontro 5 vezes durante o dia. E um outro detalhe desta parábola, meus irmãos, é que os últimos que foram contratados, quando Jesus chegou, ou quando o patrão chegou ali naquela praça, perguntou para ele, por que vocês estão aí sem fazer nada? Eles disseram, porque ninguém nos contratou. Se existe tantas pessoas longe de Deus hoje, sabe por quê? Porque eu, você, nós não somos para essas pessoas uma testemunha de Jesus Cristo. Porque nós não refletimos na nossa vida, nas nossas ações e palavras, os gestos de Jesus. Os gestos de Jesus. Papa Bento XVI disse uma coisa muito bonita. Preste atenção no que ele disse. Eu vou explicar para vocês. Ele disse assim, a evangelização não se faz por proselitismo, mas por atração. Vocês não entenderam nada, né? Vou explicar que vocês vão entender perfeitamente. O que é proselitismo? Vou dar um exemplo que vocês vão entender fácil. Proselitismo é aquilo que esse pessoal da Testemunha de Jeová faz, indo nos perturbar de manhã de domingo, né? De manhã domingo, né? Quando a gente está em casa, está lá batendo na nossa porta, nos perturbando, não é? Então eles batem lá, se você... Muitos olham pela Greta e já não atendem, né? Porque não são bobos, né? E eu faço isso, né? Então, quando alguém abre, o que é que eles dizem? Eu vim aqui falar de Jesus, ler um texto da Bíblia, não é assim? Aí você recebe. Aí já passa uma revistinha, né? Sentinela para vocês, né? Aí, no outro domingo ele já volta. E já vai entrando. Você quer aprender a Bíblia? Eu posso estudar com vocês. E ali se dispõe. Mas qual que é a finalidade deles? É levar as pessoas para Jesus? Não. É levar as pessoas para eles. Abocanhar aquela pessoa para si. Para a seita deles. Isto é proselitismo.
Eu tiro aquela pessoa daquela igreja e trago para a minha. Eu tiro aquela pessoa daquela fé e trago para mim. Isto é proselitismo. Então o Papa Bento diz que a evangelização não se faz com proselitismo, mas por atração. O que significa atração? Jesus disse: quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. Jesus atrai as pessoas para Ele através de quê? Do testemunho dos bons cristãos. Uma pessoa que verdadeiramente vive a sua fé com coerência, com honestidade. Esta pessoa, pelo seu exemplo, atrai as pessoas para o reino de Deus. Atrai as pessoas para Jesus. Então, a evangelização se dá muito mais por atração do que por palavras. Um pai ou uma mãe, verdadeiramente cristãos, honestos, sérios, eles naturalmente atraem os seus filhos para quê? Para a fé, para a honestidade, para a seriedade. Não é? Naturalmente. Um pai que é honesto, dificilmente vai ter um filho desonesto, trambiqueiro. Dificilmente. Por quê? A criança é atraída pelo exemplo dos pais. Pelo exemplo dos pais. Um pai ou uma mãe que tem fé, vai atrair para a sua fé, para Deus, os seus filhos. Por isso, meus irmãos, se existem tantas pessoas que não foram contratadas, isto é, que não estão vivendo a palavra de Deus, que não estão vivendo a religião, é porque nós não estamos sendo as testemunhas de Jesus para esta família, para esta pessoa. As pessoas devem enxergar em nós o rosto de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus. Eles têm o direito, nós devemos ser, estamos no mês da Bíblia, não é? Nós devemos ser a Bíblia viva para os outros. As pessoas devem ler em nós e da nossa vida, através das nossas palavras e ações, devem se sentir atraídas para Jesus. Vamos pedir a nosso Senhor hoje que nos ajude. Somos os trabalhadores da vinha do Senhor, que nós trabalhemos com coragem, com afinco, não aqueles trabalhadores desanimados, porque tem alguns trabalhadores, você já conhece, né? E eu de vez em quando estou andando aí, eu vejo uns trabalhadores públicos, não é? Que durante está lá com a enxada, dando de mamar o cabo da enxada, não é? Vocês já viram? O cabo da enxada está sempre assim, dando de mamar para o cabo da enxada, não é? E são trabalhadores. São trabalhadores, estão aí. Estou falando de quem trabalha na roça. Agora imagina os escritórios em outros lugares, né? Que vivem mamando e não trabalhando. Mas que nós não sejamos aquelas pessoas que ficam dando de mamar para o cabo da enxada. Mas que sejamos trabalhadores honestos, incansáveis nas coisas de Deus, principalmente, para que, quando a gente chegar lá, Deus possa dizer para nós: sede bem-vindo, vinde para o reino de Deus, vinde para a alegria do teu Senhor, porque você evangelizou, porque você contratou tantas pessoas para serem membros da vinha do Senhor, isto é, do reino de Deus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.